Nessa aula eu vou te ensinar a comprar um terreno, utilizando o método de economia estruturada, mas não é qualquer terreno, é um terreno capaz de economizar 100, 200, 300 mil reais na sua construção, apenas por ter acertado o ponto crítico de economia de uma obra, o terreno. Com essa economia, você poderia facilmente investir na sua qualidade de vida, construir uma casa empoderada, uma residência ampla com várias suítes, poderia construir uma piscina de borda infinita, colocar revestimentos melhores na sua casa, colocar móveis planejados para os ambientes, ou seja, toda a economia é para que você possa investir onde realmente tem valor para você, na sua casa incrível. E se você está com dúvida se construir é realmente para você, assista essa aula com bastante atenção, porque você pode descobrir que existe uma alternativa para viabilizar a sua construção, sem truques mirabolantes, sem mágica, apenas com um método para que isso aconteça ainda hoje. Esse método não é para você que já está com a sua obra em andamento, porque você já perdeu a oportunidade de ter a sua obra mais barata, por não ter utilizado um método para a escolha do seu terreno, e terá que arcar com as consequências disso. Esse método é para você que quer construir na cidade, uma casa no campo para descansar, quanto para você que quer construir em condomínio fechado. Em ambos os casos, comprar o terreno adequado para sua construção vai economizar consideravelmente na sua obra. Esse método é para você que busca uma alternativa para ter a obra mais econômica e está disposto a pesquisar o terreno certo para construir utilizando um método, dentro das suas condições, apenas utilizando a inteligência e a experiência para poder construir mais com menos recursos. Perigosamente, você irá descobrir que a sua casa incrível não está tão distante quanto você imaginava. Ouça algumas pessoas que já chegaram lá. Ricardo utilizou o método da economia estruturada para comprar o terreno em condomínio fechado, em Betim, Minas Gerais, com maior custo-benefício. Está construindo seu futuro lá com essa belíssima fachada industrial moderna. Investiu 1,8 milhões para ter um imóvel avaliado, depois de pronto, em 3,5 milhões. Júnior comprou um terreno com leve declividade e trouxe o melhor custo-benefício na região de um condomínio de Lagoa Santa, Minas Gerais. Projetou e está em construção essa fantástica fachada, investindo apenas 650 mil reais para ter um imóvel avaliado em 2,1 milhões. Frank comprou um terreno utilizando o método da economia estruturada, acertou o ponto crítico de economia da obra e pôde proporcionar à sua família uma qualidade de vida que não conseguiria caso tivesse gastado toda a sua verba na estrutura da sua futura casa. Irá investir 450 mil reais e irá construir muito além do que ele imaginava. A residência, quando finalizada, estará avaliada em 1,5 milhões. Estou aqui para te agradecer, tá, né, por tudo que você fez aí por mim aí, né? Me mostrou aí utilizando aí o seu método de economia estrutural, que me trouxe melhor custo, melhor benefício para minha obra, entendeu? Minha casa ficou muito bonita, eu não tinha noção do que eu ia fazer, você tá entendendo? Eu não tinha noção de espaço, não tinha noção de nada, nada. Ia fazer um caixote lá, um negócio de 2 andar, ia contratar um pedreiro para fazer para mim, estava sem noção. E te conheci, você foi lá e fez tudo bonitinho para mim, me mostrou tudo. Meu nome é Igor Ponciano, sou engenheiro civil e quero te contar um pouco da minha história para você entender como surgiu essa ideia de ajudar famílias a comprar o terreno certo para construir residências de alto valor, investindo menos dinheiro sem abrir mão da casa incrível. O principal problema dos meus clientes é o dinheiro, o valor para o investimento. Na maioria das vezes, o cliente chega até mim para que eu reduza o máximo o custo da construção que ele projetou, ou que ele tenha uma ideia de construir. Então, em um dia desses, um dos meus clientes me chamou até a obra dele para poder conversar, bater um papo. E agora eu vou narrar para você como foi esse acontecimento que me marcou muito. E com ele, eu vi que eu poderia estar ajudando mais famílias ainda. Me formei como engenheiro há 5 anos e entrei para o mercado da construção fazendo projetos residenciais para outros engenheiros e construtoras. Então, após a entrega desses projetos, eu ainda tinha um relacionamento próximo com esses clientes, auxiliando, dando suporte, fazendo visitas na obra quando era necessário. Em um dia louco desses de trabalho, pós-almoço, naquele sol quente, um dos meus clientes me chamou até a obra dele. Era aquele cliente que sempre estava empolgado, eufórico nas visitas de acompanhamento de obra, sempre dizia que estava realizando o sonho da família dele, sempre naquela positividade toda dele. Até que cheguei na obra, ele estava com a cabeça baixa, preocupado, dava para notar que ele não estava mais como antes. E assim que começamos a conversar, ele me disse as seguintes palavras que me deixou muito surpreso. Vou ter que parar a obra. Gastei boa parte da minha verba nesses 5 meses de obra
e achava que teria dinheiro para poder levar até o final. Porém, não vou ter. Cara, foi um banho de água fria. Conversamos mais um pouco e ele me pediu para traçarmos uma estratégia para enxugar o custo daquela construção, para que ele conseguisse finalizar a obra. E conseguimos. Alguns meses depois, ele terminou a obra. Esse acontecimento foi tão marcante que me fez refletir muito do porquê, depois que se inicia a obra, na maioria das vezes, a verba literalmente some nos primeiros meses de obra. Então, comecei a pesquisar, estudar, conversar com clientes, cheguei a fazer contato com amigos engenheiros, com outros consultores, e a cada nova conversa eu fui percebendo alguns padrões, padrões interessantes que eu trouxe como base do método de economia estruturada, que você vai aprender nos próximos minutos. Outra percepção foi que o cliente sempre me procurava já com o terreno comprado, para a elaboração dos projetos ou da construção. E isso me levantou muita orelha, porque os casos de desistência da construção revelavam o mesmo perfil de cliente. Notei que em raras ocasiões eu era procurado para dar uma consultoria para comprar um terreno, uma visita técnica a um terreno para entender se a construção naquele local era uma boa ideia. Raras exceções. Com isso, cheguei à conclusão que as obras que iniciavam e paravam muito rapidamente, simplesmente porque o proprietário tinha uma expectativa de como construir naquele local e a realidade era completamente diferente. Só se percebia o tamanho do buraco depois que a elaboração dos projetos se iniciava, ou mesmo a obra. E isso gera diversas consequências, porque várias etapas da obra que se tem gastos altos estão logo no início e por imposição do terreno para que a construção seja feita. Não há forma de amenizar esse custo, já que a obra está em andamento. Não dá para simplesmente trocar o terreno. A obra já começou e geralmente o cliente já investiu um valor considerável até que ele me procurasse. Com isso, cheguei à conclusão que essas situações que encarecem a obra eram compradas junto com o terreno e passava despercebido pelo cliente por falta de conhecimento, orientação errada ou por comprar na empolgação do momento. E como consequência disso, inevitavelmente o orçamento da obra irá estourar. Para essas situações, eu as chamei de gastos ocultos. Gastos que até o momento da compra não se fazia ideia que seriam necessários até que a obra seja iniciada. E esses gastos que antes eram ocultos aparecem como situações necessárias para a execução da obra. Alguns erros comuns na hora de comprar um terreno. Vou comprar o terreno mais barato. Considera-se que o lote mais barato é o melhor investimento possível, quando na realidade pode ser uma bomba relógio apenas esperando para você iniciar a sua construção, para estourar o seu sonho e a sua sanidade mental. Vou comprar um terreno para construir daqui a alguns anos. Essa é clássica. Naquele momento de empolgação não se faz ideia de quanto será gasto para construir naquele terreno. Buscam um conforto local, se tem proximidade de alguns centros comerciais, se a vista é bonita, se tem portaria no condomínio. São vários motivos secundários. Seguem um conselho de um amigo ou parente que não é profissional da área e vislumbra em sua cabeça que é uma boa oportunidade, quando na verdade deveria se atentar a outros fatores que realmente impactam no custo da obra. Então, sempre que você pensar em comprar um terreno, você deve se lembrar, primeiro, dos vizinhos. Parece óbvio, porém não é. Ter vizinhos é normal, na maioria das vezes. O que você não sabe é que dependendo do terreno que você comprar, seu vizinho pode te gerar um custo extra com arrimo. Por exemplo, se o seu lote é bem estreito, você terá que construir na divisa com a construção vizinha para aproveitar melhor seu terreno. Porém, para que você construa, você terá que escavar próximo à residência dele. Seja para construir na divisa, ou então uma situação comum é ter que rebaixar o terreno para o nível da rua. E isso traz a necessidade de um arrimo, para que garanta que a construção do seu vizinho não venha a cair ou ter trincas e você ser responsabilizado por isso. Número 2, fundações. Várias vezes o proprietário é surpreendido com o custo de fundações, por ser uma das etapas iniciais onde é feito o alicerce, a sustentação da casa. E na hora de comprar um terreno, nem se passa pela cabeça que o terreno possa ser ruim. A diferença entre um solo bom e um solo ruim está na metodologia de execução dessas fundações, que precisa ser uma mão de obra mais especializada, consequentemente mais cara. Número 3, muros de arrimo. Muros de arrimo são as estruturas mais caras para uma obra residencial. Se você tiver que fazer um arrimo para o seu vizinho e outro para a sua construção, você está lascado. O custo de obra vai lá no céu. E também é um dos itens que se executa primeiro na construção,
por fazer parte da preparação do terreno. Dentro desse item ainda temos movimentação de terra para execução do arrimo, impermeabilização, bota fora e mão de obra especializada. O assunto é vasto e por isso só vou dar esses 3 exemplos para que você entenda que escolher um terreno para construir vai muito além da localidade e do preço. Entende que é necessário enxergar claramente os prós e contras de cada terreno? Quando você está pesquisando, ainda na fase de compra do seu terreno, você tem a oportunidade de resolver vários desses problemas do seu futuro lar. Nessa etapa importantíssima, você ainda tem a opção de escolher um terreno que te traga maior economia para sua construção, para que você possa investir realmente em qualidade de vida para sua família. Sua área de lazer foda com área gourmet e uma piscina de borda infinita talvez. Inúmeras formas de investir melhor, 100, 200, 300 mil reais, só por ter acertado na escolha do terreno da sua construção. Essa é a premissa do método da economia estruturada. Então, para que você entenda a lógica do método da economia estruturada, vamos começar entendendo o processo da construção, por onde você começa até chegar na entrega das chaves. Então, você está aqui. O primeiro passo é fazer a compra do seu terreno. O segundo passo é a preparação desse terreno. Fazer toda a limpeza, fazer toda a parte de retirada de terra, movimentação de terra, arrimo, fazer toda a parte de impermeabilização, tudo relacionado à preparação do ambiente de trabalho para que seja executado realmente a construção. Terceiro passo é a parte de fundações, onde você vai fazer realmente o alicerce da sua casa para que ela suba a sua estrutura. Quarto passo é a estrutura propriamente dita da obra. Então, você já fez as fundações, já fez a preparação do terreno, já fez as fundações, agora já está levantando os pilares, vigas e lajes. Na quinta etapa é a parte da cobertura e esquadrias. Você já fez a sua parte estrutural e agora está caminhando para a parte do acabamento. Até aí, já foram mais ou menos 60% do processo da construção. No sexto passo, acabamento e finalização da obra. Então, aqui você já começa a fazer a parte de finalização. Colocar porcelanato, colocar as cubas de banheiro, colocar espelho, colocar toda a parte de bancada, parte de móveis planejados, toda a parte relacionadas à execução ali do convívio ali dentro da casa. Já é preparando para as finalizações mesmo. Na sétima etapa é a parte realmente de finalização de obra, onde já está praticamente tudo concluído. Você vai fazer só a limpeza da sua obra e vai entregar as chaves. E nesses anos projetando e construindo, a maior parte, se não todos os meus clientes sempre brincam. Quero economizar o máximo na obra, hein? Parece que a obra vai voar a todo vapor. Porém, a realidade não é exatamente essa. E tem um porquê disso. Vou te mostrar num gráfico que vai ficar mais fácil de ser entendido. Esse gráfico é chamado de curva ABC, utilizado por grandes construtoras para comparar quais etapas da obra são as mais caras em função da quantidade de serviços de cada uma. Então, baseado no princípio de Pareto, onde diz que 20% das ações geram 80% do resultado, podemos fazer uma analogia inversa para a construção. Portanto, 20% das etapas da obra são capazes de gastar 80% da verba disponível para a construção. Assim temos. Na seção A, representa 20% das etapas da construção, utilizando 80% da verba disponível para a construção. Na seção B, representa 30% das etapas da construção, utilizando 15% da verba disponível. Na seção C, representa 50% das etapas da construção, utilizando 5% do valor disponível para a obra. Então, trouxe para você aqui como seria uma curva ABC na prática. Então, aqui a gente tem a listagem dos itens, o quantitativo, e essa planilha ela faz o quantitativo dos materiais e dá os valores para cada item. Então, dentro dessa planilha se gera o gráfico de curva ABC, que seria os principais itens que gastam mais valores, sendo na seção A, e os menores valores sendo na seção B e C, respectivamente. Com base nessas premissas, entendemos que poucas etapas da construção se gasta mais dinheiro e muitas etapas menos. Porém, falta um fator importante nesse gráfico: o tempo de execução de obra, o cronograma, porque queremos entender por que a verba para a construção some nos primeiros meses de obra.
Então, combinando essas informações, gerou-se o que eu chamo de matriz construtiva. O que seria isso? Seria o gráfico da curva ABC, combinado com um cronograma de obra, com a conclusão, um processo construtivo da obra. Então, nos primeiros momentos, a gente tem preparação do terreno, fundações, estrutura, lajes, e todo esse processo, onde os itens mais caros são os primeiros, e, consequentemente, vai aumentando o número de etapas da obra, e esse valor gasto por etapa vai reduzindo até chegar à conclusão final. Então, aqui a gente entende como que o processo de gasto desses valores acontece. Então, com essas novas informações adicionadas à matriz, podemos concluir que a etapa de preparação do terreno é a primeira etapa da obra. Dentro dessa etapa envolve terraplanagem, arrimos, impermeabilização, saídas de água. Muros de arrimo estão inclusos na preparação do terreno e tem alto custo de material e mão de obra. Fundações têm valor considerável e depende da resistência do local da obra, que varia de terreno para terreno. Também está nas etapas iniciais de obra. O custo de estrutura é proporcional ao porte e o padrão da obra. Também está nas etapas iniciais da obra. Portanto, nos primeiros meses de obra são fundamentais e é onde você gastará a maior parte da verba da sua construção. E o que todos esses itens têm em comum? Vou até falar devagar. Todos eles estão ligados diretamente ao terreno que foi comprado. Seja por sua topografia, resistência do terreno, vizinhos, muro de arrimo, posição da construção no terreno. Toda obra tem essas etapas de construção, porém, o que vai fazer diferença é o quão impactante é essa etapa na sua construção, consequentemente no seu bolso. Então, se queremos uma obra que seja econômica, economizar 100, 200, 300 mil reais na construção, precisamos inverter a ordem dos acontecimentos e escolher o terreno que minimize o gasto com essas etapas da construção, que tem relação com o terreno e que poderia puxar o orçamento da obra lá nas estrelas. O pensamento lógico que você deve estar na sua mente agora, que deve ser o mesmo que esse seguidor, ele disse assim: é só comprar um terreno plano que está resolvido. Isso é o que o senso comum diz, porém não funciona dessa forma. Terrenos planos são muito mais caros que terrenos acidentados. A diferença de preço de um terreno plano para um com inclinação elevada ou não é muito discrepante. Não são encontrados em qualquer lugar e a maioria deles já foram comprados. Pode ser que você tenha dinheiro suficiente para não se preocupar com o preço e pode tranquilamente comprar o terreno plano. Porém, essa é a realidade de 1% dos proprietários que constroem. Agora, se você está incluso nos 99% que se preocupa com quanto vai gastar na sua construção, que tem uma verba limitada para gastar, que está juntando todas as suas economias para poder realizar o sonho da primeira construção da casa própria, é válido buscar alternativas para construir mais barato. Ou seja, investir onde realmente tem valor para você, na sua casa. Então, se você realmente se interessa em construir com economia, construir mais com menos verba, te explico como você pode virar o jogo a seu favor. O método da economia estruturada é uma engenharia reversa da execução de obra, porque se analisa as etapas que mais geram custo e busca-se a causa principal para reduzir esse custo. A finalidade é economizar na construção. Como? Através da compra do terreno certo para construir. Então, nosso primeiro passo para a construção econômica é a compra do terreno. Tudo começa na compra do terreno e não na escolha da mão de obra, não na escolha da lata de tinta mais barata. Ajustamos a causa primeiro e todas as atividades correlacionadas se ajustam automaticamente. Então, observando o layout das construções, você vai perceber que as características do terreno vão moldar a sua construção. Parece óbvio quando se está analisando de fora. Porém, para o proprietário que está imerso nessa realidade de viver a compra do terreno, já está em êxtase por querer dar o primeiro passo em direção ao seu sonho, muitas vezes não. Há três tipos de terreno: terrenos em aclive, acidentados para cima, parecendo um morro, quanto em declive, acidentados para baixo, parecendo uma ladeira. Varia-se o grau dessa inclinação, uns mais, outros menos. Então, inevitavelmente, você terá formas diferentes de construção nesse terreno. E se você tem um terreno em aclive e você precisa implantar a sua construção no nível mais baixo, próximo da rua, pode ser que seja interessante cortar o terreno para implantar a sua residência. É um estudo de valores. Em um terreno em declive, pode ser que seja necessário subir o nível da sua construção. Pode ser que seja necessário uma estrutura de suporte para levantar o nível da construção e fazer um aterro nesse terreno.
é um estudo de valores também. Outra consideração, se o seu terreno é estreito, com larguras menores que 8 metros, a sua construção provavelmente vai ser estreita. Se o seu terreno tem 30 metros de largura, sua construção pode ser estreita ou pode ser larga. É um ponto a analisar os valores para cada tipo de construção. O que compensa mais, quais as variáveis. Percebe como o terreno molda a sua construção? Inevitavelmente você terá que seguir as características do seu terreno para modelar da forma para a sua obra. O projeto para execução desse lar terá como base as características do seu terreno. A estrutura será larga, seguindo o nível do terreno natural, com uma fachada empoderada, piscina de borda infinita na frente da casa, porque a insolação é melhor. Novamente, os projetos para a obra serão em função do terreno. Até aqui você consegue controlar como será o custo da obra. Os insumos, materiais de construção, terá como base o projeto que foi elaborado para a execução dessa obra. Ou seja, os materiais, areia, cimento, aço, forma, tempo de execução de obra, terão que ser exatamente conforme a elaboração dos projetos. E nesse ponto, você não controla mais. A parte prática da execução será em função do que foi planejado. A mão de obra, grande vilão, como dizem, terá custo da complexidade do seu projeto. E mesmo assim, os valores são proporcionais ao porte e o padrão da obra. Uma residência com mais alto padrão será um preço maior. Uma residência com um padrão mais baixo terá um preço um pouco menor. A variação é de acordo com a qualidade de entrega da mão de obra. Percebe como a definição desse terreno lá atrás, nos passos iniciais da obra, moldarão o preço final dessa obra? É um fator crucial para que a obra que você irá construir seja econômica. Percebe que no momento de compra do terreno você tem um poder de escolha na mão entre uma obra cara ou barata? Percebe que você tem a possibilidade de construir mais investindo menos? Percebe que você tem a possibilidade de escolher o terreno que te trará maior custo-benefício na sua construção? Basta analisar o terreno conforme a construção que você quer construir e variar se ele atende os pré-requisitos para a obra que você pretende executar. Só que para isso você já precisa saber como você imagina essa obra. Tem que ter a definição de quantos quartos, qual metragem, se ela terá uma vista para mata nativa, se ela terá uma piscina elevada, garagem para quantos carros, se terá área gourmet, se a cozinha será planejada, são N fatores para direcionar o custo da sua construção. Caso você tente realizar o maior investimento da sua vida sem uma metodologia para entender o processo, entender qual o passo a passo para chegar no resultado final, que é a construção da sua casa incrível, você estará deixando escorregar pelos dedos o seu poder de escolha. No momento em que você ainda não fez a compra do seu terreno, você tem a possibilidade de escolher o terreno que te trará maior custo-benefício na sua construção. Poderá escolher dentro das suas condições o melhor terreno para construir. É nesse momento que você se pega pensando: será que aquela casa incrível que eu vi naquele condomínio, o proprietário realmente tinha muito dinheiro? Ou ele utilizou uma estratégia para alcançar aquela casa incrível? Porque, convenhamos, não é todo mundo que tem um valor alto assim disponível para construir. E se esse é o seu caso, que quer construir mais com menos valor investido, tendo maior qualidade de vida, não abrindo mão do conforto, morar bem, realmente morar bem, recebendo como resultado do seu planejamento e estratégia uma economia que pode chegar a 300 mil reais. O método da economia estruturada pode te ajudar a conquistar a casa incrível, o que antes estava tão distante que você nem imaginava como e quando isso poderia acontecer. Agora, você tem um passo a passo bem definido. Você pode dividir esse grande sonho em pequenos passos possíveis para você planejar e embarcar nessa jornada rumo à casa incrível. Deixa eu te explicar como o método da economia estruturada pode te ajudar. A primeira etapa do método é o entendimento dos tipos de terreno que se tem disponíveis para comprar e o que você deverá considerar na hora da compra do seu terreno. O preço do terreno, a declividade, se ele é aclive, subindo, declive, caindo, ou o plano e a metragem desse terreno e outros fatores. A segunda etapa, você vai identificar o que eu chamo de gastos ocultos, gastos que você só perceberia que iria ter depois que iniciar os projetos ou então construir a obra. Logo na hora de visitar o terreno, você já identifica 2, 3, 4 itens que serão gastos extras na sua construção. Muros de arrimo, vizinhos, tipo de solo, são inúmeros gastos ocultos na construção. E aqui é a hora de prevê-los antes do fechamento da compra. Uma observação: nessa etapa você terá uma noção que talvez não compense comprar esse terreno. Melhor escolher outro. Você vai aprender a bater o olho naquele terreno e identificar esses gastos, tá?
Na terceira etapa, você vai aprender quais as melhores técnicas construtivas para cada tipo de terreno. Por exemplo, se você compra um terreno em declive, qual a melhor forma e mais econômica para construir ali? Um terreno em aclive, como eu construo de forma econômica nesse terreno? Você terá ideia da forma da construção e qual será a possível arquitetura dessa construção. Na terceira etapa, você vai aprender quais as melhores técnicas construtivas para cada tipo de terreno. Por exemplo, se você tem um terreno em declive, qual a melhor forma e a mais econômica para construir ali? Um terreno em aclive, como eu construo de forma econômica nesse terreno? Você terá ideia da forma da construção e qual será a possível arquitetura para poder economizar mais. Na quarta etapa, você entenderá os fatores probabilísticos, ou seja, fatores que não controlamos e que irão interferir no custo da sua construção. Na quinta etapa, você vai aplicar o método da economia estruturada na prática, vai pegar todo o conhecimento das etapas anteriores e elencar pontos positivos e negativos de cada terreno que você deseja. Aqui temos uma novidade interessante. Para poder facilitar ainda mais a aplicação do método, eu preparei a planilha de análise estruturada, que compara os 4 eixos do método: preço do terreno, gastos ocultos, concepção arquitetônica e probabilidade, de uma forma simples e prática. Deixa eu te mostrar como que você vai trabalhar com essa planilha. Aqui a gente tem a planilha do método de economia estruturada. Então, cada aba dessa é uma atividade que você terá que fazer. Então, o primeiro passo para você poder utilizar a planilha é você identificar qual que é a metragem quadrada que você pretende construir. Então, eu já selecionei aqui várias áreas da casa. Então, garagem, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço. E já coloquei aqui para você a metragem média de quantos metros quadrados fica uma garagem confortável, por exemplo. Quantas unidades de garagem vão ter na sua residência? Na sala de TV, quantos lugares são essa sala de TV? São para 3, 4 lugares? Vai ter rack? Coloca aqui que vai te dar a metragem quadrada para sua residência. Então, sala de jantar, até 6 lugares, 8, 10. Depois que você já tiver com essa metragem, você vai passar a preencher os terrenos que você estará prospectando. Então, no terreno 1, qual o terreno, qual a largura dele, qual o comprimento, qual a metragem desse terreno, qual que é a metragem da construção que você quer. E a planilha vai te dar um valor médio aqui para você entender qual que é o custo dessa obra. Então você vai fazer isso para cada terreno. Ao longo desse preenchimento, você vai fazendo o preenchimento e a planilha vai te dando esses valores. Depois a gente traz esses valores aqui para poder fazer um comparativo entre os terrenos que você prospectou. Então, custo de terreno, custo de terraplanagem, custo de muro de arrimo. Então, fica uma forma muito mais prática e fácil para poder tomar a decisão realmente correta da compra do terreno. Escolher realmente qual terreno vai te trazer maior custo-benefício na sua construção. E com base técnica de alguns elementos que você vai precisar fazer na hora da execução da sua obra. Então, por exemplo, muros de arrimo, muros de arrimo, muros laterais, vizinhos, qual que é a interferência do vizinho que vai ter na sua construção? Será que o terreno vai impactar no seu custo? O tipo de solo que você vai ter? Como que você ameniza esse tipo de gasto? Então, tudo isso a gente vai estar detalhando dentro do método da economia estruturada. Com isso fica fácil comparar os terrenos, concorda? Você preenche os dados do terreno e em seguida analisa qual é a melhor decisão de compra e pode fechar tranquilamente, seguro, a sua compra com intencionalidade, que está fazendo um bom investimento. Analisando esses dados graficamente, uma chave vira. Aqui você percebe que 300 mil reais extras que você gastaria na sua construção, você poderá investir melhor onde você realmente tem valor para você. Quero que você imagine a possibilidade de ter uma casa com várias suítes, uma hidromassagem, uma área de lazer com churrasqueira, varanda para reunir a família, uma piscina com borda infinita para as crianças brincarem, uma arquitetura mais arrojada, empoderada, uma casa, uma sala de cinema, aquela sensação boa de estar feliz, realizado pela qualidade de vida que a sua família terá por você ter planejado, analisado, entendido o processo
e ter feito a compra correta. E agora, nesse momento, você não estará mais começando do zero. Você já tem o direcionamento, você sabe onde você quer chegar. Uma boa forma de alcançar seus sonhos é dividir esses sonhos em pequenos passos. Como primeiro passo, quero que você crie um e-mail novo. Assim que você terminar de assistir essa aula, você vai lá e faz a criação desse e-mail. Crie esse e-mail com o nome da sua casa. Casa de campo, casa em condomínio, casa, qualquer nome que te remeta à construção dessa casa. E fará tudo a respeito da construção com esse e-mail. E com esse primeiro passo surge a necessidade de dar um segundo passo em direção ao seu sonho. E fica difícil só com essa aula te explicar com profundidade tudo que você precisa saber para comprar o terreno ideal, para realmente economizar na sua construção. E por isso, reuni todas essas informações dentro do treinamento Comprando Meu Melhor Terreno, onde eu te explico com detalhes todos os passos que você precisará de trilhar junto com a aplicação do método da economia estruturada. Além do treinamento, você receberá acesso a uma comunidade onde eu darei suporte pessoalmente para tirar todas as suas dúvidas e interagir com outros proprietários, compartilhando as histórias. Terá também uma mentoria de 1 hora comigo para pegar na sua mão e analisar junto o preenchimento da planilha de análise estruturada, para que fique claro o melhor terreno de acordo com a pesquisa que você fez. Eu estou disposto para poder te ajudar. E quanto custa o treinamento comprando meu melhor terreno? Se fosse uma consultoria presencial, eu te cobraria R$ 1.000 para poder ir com você até no seu terreno, levantar todos os gastos ocultos, te mostrar qual a técnica construtiva eu usaria para poder construir e dar uma posição clara do impacto financeiro que aquele terreno tem na sua construção. Porém, como eu sou um só e não consigo atender os variados lugares em que se constrói, será o valor promocional com R$ 500 de desconto. Então, para que você adquira toda a técnica do treinamento comprando meu melhor terreno, que tem a possibilidade de te evitar o gasto de milhares de reais. Serão 12 parcelas de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Bom, vou abrir agora algumas perguntas que são perguntas frequentes. Estou com medo de comprar o terreno errado. Eu te entendo. O medo é natural e também vem por causa da falta de conhecimento e informação. Para amenizar esse medo, você precisa de um direcionamento de alguém que já passou por ali. O treinamento Comprando Meu Melhor Terreno é o melhor ambiente para você entender o processo da construção e colocar em prática com um método validado, tá? Eu não sou profissional da área de construção e não entendo nada de obra. O treinamento Comprando Meu Melhor Terreno e o método de economia estruturada é desenhado para que qualquer pessoa alcance o resultado de comprar o terreno adequado para sua obra. Foi desenhado em etapas com atividades específicas para cada uma. Possui um processo de validação. Portanto, dependendo de onde você parou no método, eu consigo te orientar no suporte para você vier tirar dúvida comigo, para que você retome e alcance o seu objetivo. Só vou construir daqui a alguns anos. Por que eu entraria no treinamento? Para que você alcance uma obra econômica, você precisa comprar estrategicamente o seu terreno. Para que na época em que você for construir, você não tenha surpresas. A compra do terreno é o primeiro passo para a construção da sua casa incrível. E se você não tiver as informações necessárias para escolher bem, provavelmente a sua casa incrível vai demorar mais. Estou inseguro com o processo da construção, não sei nada de obra e estou com medo de perder dinheiro. Meu conselho para você é entender as etapas do processo. Se você não conhece nada de obra, o melhor a se fazer é dividir esse processo em partes menores. Adquira informação sobre aquela etapa e prossiga. Como você está pensando em comprar um terreno para construir, o melhor ambiente para ter clareza de como comprar o terreno adequado, que te traga maior economia na obra, é o treinamento Comprando Meu Melhor Terreno. Além disso, terá toda uma comunidade que também estará disponível para poder te ajudar no processo. Por R$ 497, o treinamento Comprando Meu Melhor Terreno é o melhor ambiente para que você faça o investimento da sua vida, de forma segura, conhecendo o que você tem em mente para construir, como você vai construir, qual a melhor forma de construir, qual a forma mais barata. Tudo para que você faça o melhor negócio possível e solte um grito: eu consigo! E se eu fizer a compra sozinha? Você pode conseguir sozinha, só que terá a possibilidade de cometer erros que geralmente são cometidos por quem não trilhou o processo. E eu te faço uma pergunta agora: quantas vezes uma família comum constrói na vida? Uma. Será que vale a pena mesmo não entrar no treinamento agora e correr o risco da tentativa e erro, consequentemente atrasar ainda mais
a sua casa incrível. O treinamento Comprando Meu Melhor Terreno é o melhor ambiente para que você possa alcançar o sonho da sua casa incrível. Não sei se consigo construir agora. Você pode até pensar isso, porque te falta clareza no processo. Você não tem ideia de quanto gastaria para poder fazer a sua construção, nem o que quer ter na sua residência, nem a metragem que atenderia a sua família. Caso você tenha essas informações mapeadas, fica fácil tomar essa decisão. Vou construir agora. Eu posso, eu consigo. Você só precisa do norte para começar. Você pode fazer o planejamento da sua construção hoje mesmo. Funciona para mim? Sim, funciona para todas as pessoas que querem comprar um terreno para construir, porque é parte do processo construtivo. Você fará de qualquer forma. Caso não utilize o método, estará sujeito a tentativa e erro. Agora, vem cá. Quantas vezes uma família comum constrói? Uma. Pois é. Será que vale a pena mesmo investir todo o seu recurso em algo que não te traz segurança? É melhor trilhar a jornada com alguém que é profissional da área e já trilhou várias vezes esse caminho com várias outras famílias. Se até agora você está cogitando se vai entrar ou não para o treinamento, vou te ajudar a tomar essa decisão agora. Vou acrescentar nessa oferta uma garantia incondicional de 30 dias. Se você entrar no treinamento hoje, assistir todo o conteúdo e achar que não te ensinei, você poderá pedir o reembolso e eu te devolvo todo o seu dinheiro. Vou tirar todo o peso das suas costas e colocar nas minhas. Faz o teste, entra no treinamento hoje e ao final do treinamento você me conta como você vai estar se sentindo em relação ao maior investimento da sua vida, a sua casa incrível. Então, se você quer construir economizando na sua construção através da compra do terreno certo e realmente dar o primeiro passo rumo à construção da sua casa incrível, rumo à qualidade de vida que você e sua família merecem, de ter segurança para fazer o melhor investimento da sua vida e ter grandes chances de realmente transformar o seu sonho em realidade hoje mesmo, clica no botão verde abaixo agora e faça sua inscrição no treinamento Comprando Meu Melhor Terreno. São 10 horas de conteúdo prático, acesso imediato. Você pode dividir 12 vezes no cartão de R$ 49,70 e ainda tem 30 dias de garantia para experimentar todo o treinamento. Então, clica no botão abaixo agora e faça a sua inscrição no treinamento. Para você que já decidiu que vai entrar no treinamento, seja muito bem-vindo à fábrica de sonhos do treinamento Comprando Meu Melhor Terreno. Te vejo na aula 1.